Shalom Lekulam. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, O Davinu, O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, O Davinu, O Davinu, Hai. Zahor Etion HaShabbat Lekadeshu. Lembre que no dia de Shabbat para santificá-lo. Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vait. Bendito seja seu glorioso nome. Seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa. Sou um dos professores que aqui nesse maravilhoso canal tem a honra de compartilhar com você estudos das Sagradas Escrituras, principalmente da Torá, que é a instrução do Eterno, neste maravilhoso dia de Shabat, o dia que o Eterno escolheu, chamando de meu santo dia. Maravilha! E é com muita honra que estamos aqui reunidos nesse grande momento de grande alegria. Tanto você, meu irmão, que está conosco há muito tempo, né? E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Você e toda a sua família. E que o Eterno vos abençoe sempre, sempre, certo? Depois de uma semana de trabalho, de produção e de situações que nós vivenciamos ao longo da semana, estamos nós aqui, pela graça do Eterno, neste maravilhoso dia, dia de Shabat. Então, que nossa mente, nosso corpo possa se dar um tempo, né, descansar, que é o significado da palavra Shabat, repouso, que a nossa mente e nosso corpo possa repousar nesse dia, como tudo na natureza, e que precisamos de Shabat. Mas não é qualquer dia, o Eterno escolheu o dia, que é o 7º dia da semana, tudo bem? Que é a conclusão. E ao longo da semana estudamos uma das maravilhosas porções da Torá, que a gente já vai ver aqui o título dela. E convido você para abrir o seu coração, para a partir de então recebermos a palavra do Eterno, as suas instruções, e que possamos guardar em nossos corações e praticar em nosso dia a dia tudo aquilo que Ele tem a nos ensinar. Tudo bem? Ok, então eu creio que você já está com o coração aberto. Estava com saudade, né, deste momento aqui com vocês, de estudo, de aprendizado. Então a gente passou esse tempo preparando o material, estudando, para que quando fosse neste momento, pela graça do Eterno, pudéssemos compartilhar o que o Eterno colocou em nosso coração a respeito da Parashá, da porção que estaremos abordando neste Shabat. Certo? Então, por favor, nos acompanhe. Neste maravilhoso dia estaremos estudando a Parashat Pekudei. Pekudei, que se refere a registros ou contas. Não é? Ok, então, para quem está chegando agora, lembre-se, caso você tenha ouvido já, caso não, saiba, Esdra foi quem dividiu a Torá em 54 porções, conforme a tradição. E, a partir daí, nós estudamos a Torá em um ciclo de um ano inteiro, certo?
Então, estudando as 54 porções, nós passamos o ano estudando, conforme o calendário judaico. E aí, então, a gente semanalmente acompanha a leitura da Torá, aprende as lições que o Eterno vai nos ensinando ao longo dela. E aqui, neste dia, a gente faz um fechamento daquilo que, semanalmente, a gente lê na Torá e busca praticá-la, obviamente. Então, neste momento, vamos lá, Pekudei, registro, contas, se refere ao momento em que Moisés, ele vai prestar contas diante do povo de Israel. Daí o porquê que você tem aqui a palavra contas, certo? Como que apresentando os registros, portanto, registrando, né, os registros daquilo que foi utilizado para a construção do Mishkan, do tabernáculo. Então, a palavra Pekudei, ela é formada, ela vem, na verdade, essa palavra está flexionada, como nós encontramos no texto, a gente vai ler daqui a pouco. Então, nós temos aqui, ó, do jeito que está no texto, que a gente vai já acompanhar, Pekudei, certo? Pekudei fala dos registros, das contas. Aqui, simbolizando Moshe prestando contas diante do povo de Israel das quantidades dos materiais que foram utilizados por ocasião da construção do Mishkan, certo? Então ele prestando contas. E essa prestação de contas já nos ensina uma grande lição, que é o foco do nosso estudo neste momento, neste Kabbalat Shabbat, é justamente isso. Moshe e o ensino ou a instrução a respeito da prestação de contas. Que, claro, a gente vai contextualizar isso, tá bom? Então, eu espero que você acompanhe aí com bastante tranquilidade, com bastante amor, paciência, tá? Para a gente poder compreender tudo o que o Eterno nos ensina nessa maravilhosa porção, tá certo? Então, veja bem, Pekudei é uma palavra que está flexionada e cuja raiz é a palavra pakad. Pakad. Bem, pakad, eu achei bem interessante aqui o significado da palavra, ou os significados da palavra pakad, porque não é uma coisa só. Isso é interessante. Aí você percebe a riqueza do idioma, a riqueza do hebraico naquilo que ele apresenta, certo? Então veja bem, novamente, você que está chegando agora, você tem uma tradução, eu acredito, né? Você tem uma tradução na sua casa, tradução bíblica. Não necessariamente em todos os termos, em todas as palavras que estão lá, são exatamente como o hebraico registra, entendeu? Como é a língua hebraica. O hebraico, que é a língua em que foi escrito a Bíblia originalmente, as palavras têm muito mais amplitude de significado do que no português, por exemplo. Sendo assim, você vai encontrar expressões em hebraico que o português ele consegue passar bem próximo daquilo que realmente é, mas ainda assim não é o significado, entendeu? É importante você ter essa noção. Então, por exemplo, quando a gente encontra na tradução para o português a palavra coisa, a coisa a princípio não quer dizer nenhuma coisa, entendeu? Então a palavra coisa na verdade é para tentar se aproximar ali do que o texto em hebraico está se referindo, e tem outros exemplos mais, tudo bem? Então da mesma forma a palavra pakad, como a gente está vendo agora, então vamos ver os significados dela e obviamente qual desses você vai utilizar? Bem, vamos ver aqui com calma, né? Então, olha só, pakad pode significar comparecer, que é, vamos nos remeter aqui à ilustração ao lado, né? É o que Moshe está fazendo diante do povo de Israel. Está comparecendo diante da congregação, diante do povo. Claro, nesse caso, para a prestação de contas. Também pakad pode significar convocar. Não é exatamente convocar, mas o contexto do momento sugere uma convocação. Como aqui
na ilustração, novamente, eu sempre vou me reportar ela, porque é a cena do momento. Esse convocar é exatamente o que está acontecendo, certo? O Moshe convocou o povo de Israel para que comparecessem diante dele e assim ele prestasse conta daquilo que estava sob sua responsabilidade, que era a utilização dos materiais doados pelo povo de Israel por ocasião da construção do Mishkan, do tabernáculo. Tá? Ainda a palavra pakad pode significar numerar, e aí se aproxima, olha só, se aproxima da palavra registro, que é uma das palavras que a gente colocou como significado da palavra pikudei, aqui no slide anterior a esse. Tá? Então, fazer um registro, novamente, é o que Moshe está fazendo. Olha só a amplitude da palavra pakad, só para você ter uma ideia. A gente está falando só de uma palavra, hein? Quem dirá um verso todo. Também, pakad pode significar calcular, contar, certo? Fazer uma contagem. Aquele momento em que, ora, se vai ser feito um registro, então existe uma certa contagem, existe um cálculo ali realizado. É o que Moshe fez, certo? Ele vai enumerar as quantidades dos itens que foram utilizados no Mishkan, os materiais. Também, aí vem essa quinta forma, né, de traduzir a palavra pakad. Porque se há um registro, um cálculo, um comparecimento, existe uma visita. Olha que interessante. E que, claro, vai depender do contexto do momento sobre quais dessas palavras você pode utilizar como tradução. Entendeu? Contanto que aquela que mais se aproxima do que realmente é o contexto do momento. Tá? Então, visitar. Pakad pode ser visitar. Além disso, a palavra punir, olha só. Então, a rigor, a palavra pakad não significa punir. Lembra que aqui, ó, nessa coluna que a gente está enumerando, são palavras em português. Isso aqui não é hebraico não, tá? Hebraico é aqui, ó. Isso aqui é hebraico. Então, como assim punir? A rigor, repito eu. A palavra pakad não significa punir em si, mas o contexto do momento. Se for, por exemplo, uma punição por ocasião de um contexto em que se está fazendo registro, uma contagem, né? Foi feito ali uma contagem mal feita e a pessoa que está responsável vai sofrer uma punição. Então, aí entraria a palavra punir por ocasião do contexto. Entendeu? Além disso, a palavra nomear, olha só, então, alguém, olha só, gente, tudo isso que eu estou falando é contexto, certo? De significados da palavra pakad. Nomear, de fato, o Eterno nomeou, ele separou Moshe para isso, para o serviço que ele estava realizando no Mishkan, certo? Diante do povo de Israel. Também, cuidar de, mais uma vez, é o que Moshe e seus companheiros de construção ali, né, do Mishkan, é o que eles estavam fazendo, cuidando daquilo que o Eterno havia dado como ordem. Também tem uma forma de você entender a palavra pakad, que é passar em revista. Como assim passar em revista? Aqui eu separei um slide para isso. Olha só, passar em revista, só para você entender. É como se fosse, por exemplo, um comandante, ou meio que um general, né? um comandante, passando revista, isto é, verificando se suas tropas, se homem a homem, se estão devidamente equipados antes de entrar em combate. Então, esse passar em revista é justamente, nesse contexto, pakad, certo? Como se era a obrigação desse soldado estar pronto, devidamente equipado, para que a qualquer momento em que este comandante passasse para fazer a revista na tropa, estivessem todos aptos, né, para a atividade que iriam realizar logo após essa revista por parte do comandante. Entendeu? Então, uma espécie de prestação de contas nesse sentido, nesse aspecto,
nesse contexto do momento que eu trouxe essa ilustração aqui para você, tá bom? Então, olha só a riqueza, gente, da palavra pakad. Eu vou voltar aqui o slide, tá? Para a gente voltar à nossa lista aqui de significados da palavra pakad. E também pakad pode significar chamar para acerto de contas. Novamente aqui, ó, tá vendo? Moshe acertando contas. Eu vou repetir isso. Você vai cansar de ouvir isso. Não sei se você vai cansar mesmo. Moshe prestando contas daquilo que foi utilizado no Mishkan por ocasião da construção do tabernáculo, tá? Em relação ao ouro, à prata, aos tecidos, tudo. Aí vai dizer as quantidades que foram, né? Então é interessante a gente observar isso, gente. Tem vários aspectos aqui que a gente poderia já aprender. Então, dentre eles, além do próprio significado da palavra pakad, olha só quantas aqui, pelo menos 10 expressões que a gente poderia utilizar como significado para o português da palavra pakad. E aí, flexionando essa palavra, pikudei, certo? Pikudei. Então, nós temos aqui esse momento. Então, essa gama de significados e contexto nos ensina grandes lições, que a gente vai se ater já, tá bom? Uma outra coisa que a gente deve observar aqui é a humildade de Moshe, sendo ele líder do povo de Israel, separado assim pelo Eterno e foi ungido pelo Eterno para ser aquele que iria conduzir o povo de Israel a caminho da terra de Canaã. Moshe e seu irmão Aharon. Veja a humildade deste homem, tá, gente? A humildade dele. Ele está prestando conta. Talvez alguém pensaria, Moshe não precisaria prestar conta. Afinal, ele é o líder e foi o Eterno quem deu a instrução da terumá, da contribuição. Certo? Que, se eu não me engano, foi... Parashat Terumá foi apresentada pelo, se eu não me engano, foi o Moré, professor, foi o professor, me fugiu a mente agora, eu vou lembrar já, Leniel, foi o professor Leniel quem apresentou a Parashat Terumá, tá certo? E aí, ora, mas Moshe poderia dizer, eu não preciso prestar conta com vocês, porque foi o Eterno quem solicitou a terumá, a contribuição para a construção do Mishkan. Então, se vocês querem prestar algum tipo de prestação de conta, solicitem ao Eterno, né? Imaginando aí. Mas não, ele mesmo, Moshe, fez questão de prestar contas diante do povo de Israel a respeito de todos os materiais que foram utilizados para a construção do Mishkan. Olha só, gente, aí ressalta no texto da Torá a humildade de Moshe. Isso é muito incrível, tá? E é um exemplo para todos nós. Moshe, o líder do povo de Israel, ali separado pelo Eterno, prestando contas com o povo. Então ele não se sobrepõe ao povo, ele não se enxerga maior que o povo, mas os vê como irmãos, certo? Pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Não é à toa que o Eterno o separou, porque além dessas características de humildade, Moshe sabia muito bem trabalhar com grupos. Até então não era grupo de pessoas, mas ele trabalhava com por exemplo, ele pastava as ovelhas de seu sogro, Jetro. Claro que são grupos diferentes, grupo de ovelhas e pessoas. Mas ele sabia lidar com o grupo em si. E cá para nós, trabalhar com esse grupo de pessoas é bem mais difícil do que trabalhar com ovelhas, né? Então, a gente vem acompanhando aqui as dificuldades de Moshe desde o Egito. Algumas pessoas ali puxando para trás, alguns não acreditando nele, e a gente entende cada aspecto, né? Não é algo tão simples. Afinal, o povo de Israel viveu por muito tempo como escravo no Egito. Então a gente entende pela ótica do povo de Israel, da época que estava como escravo, eles foram acostumados a viver ali debaixo de escravidão. Até que o Eterno envia Moshe e Aharon para os tirar de lá. Certo? Tudo bem?
Então vamos avançar agora. Agora que a gente já viu um pouco aqui das minúcias da palavra pakad, vamos ao texto aqui, ó, tá? Bem, Shemot, Êxodo, capítulo 38, verso 21, que diz assim: Ele pekudei Hemishkam Hamishkam Mishkam Haedut Asher Pukad Alpi Moshe Avodat Halevoim Beyad Otamar Ben Aharon Hakoem. Estas são as contas do tabernáculo do testemunho, que foi registrado pela ordem de Moshe, serviço dos levitas sob a direção de Itamar, o filho de Arão, o Cohen, o sacerdote. Então, veja só, já no início da porção, são as contas do tabernáculo, a gente já citou isso bastante aqui no início, e em seguida o Eterno repete o nome Mishkan, né? Mishkan, duas vezes aqui no texto, e chama Mishkan Haedut, tabernáculo do testemunho. Interessante que os objetos ou os itens do Mishkan, muitas vezes eles são citados como referência ou, né, se referindo ao testemunho. O que é o testemunho que sempre aparece nos textos, né? Se refere às tábuas em que nelas foram registradas as palavras que saíram da boca do Eterno e que falou com o povo de Israel e com todos que estavam ali com o povo de Israel e que, portanto, eram de outras nações. Olha que interessante. É importante a gente entender isso, tá? Então, o tabernáculo do testemunho se chama assim porque nele seria guardado, dentro do tabernáculo, em um local específico, a gente vai ver, né? Vocês já sabem, dentro da Arca da Aliança, as palavras do Eterno registradas em duas tábuas, certo? Esse é o testemunho. São palavras, são pedras cujas palavras nela registradas testemunham que o Eterno falou. Tudo bem aí? Então, da mesma forma, assim como estas pedras em que nelas estavam registradas as palavras do Eterno, nosso coração em que está registrado as palavras do Eterno também precisa ser testemunha de que o Eterno falou no Sinai. E essas palavras chegaram até os nossos dias, você e eu que estamos aqui, e portanto somos todos nós testemunhas das palavras do Eterno aonde quer que nós vamos no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na escola, seja pegando uma condução para se deslocar para qualquer lugar na sua cidade, seja viajando em qualquer lugar. Nós somos uma testemunha que caminha para um lado, para o outro, que interage na sociedade em que a gente vive. Entendeu? Da mesma forma, o Mishkan. E aí vem a comparação do Mishkan, do tabernáculo, conosco. O Mishkan, no tabernáculo, ele caminhava no deserto, né? Ora era montado, ora era desmontado. Desmontava para se deslocar e quando estacionava, montava-se novamente em um outro ponto, a caminho do território de Canaã, certo? E, obviamente, no Mishkan estavam as palavras do Eterno registradas em duas pedras, que o Eterno deu a Moshe, deu nas mãos de Moshe. Entende? Então, você vai perceber que muitos itens do Mishkan têm esse nome, testemunho, tá? Porque estão muito próximos ali das palavras que estão registradas em duas pedras, escritas pelo dedo do Eterno. Tudo bem? Por isso se chama Mishkan Haedut. Então, cada um de nós temos essa semelhança com o Mishkan. Algo que
os professores que já apresentaram as porções antes de mim, nesse momento, já abordaram. Tudo bem? Bem, eu marquei aqui em cores diferentes, né? Pekudei ha-mishkan, mishkan ha-edut. Por quê? Vamos fazer aqui uma análise um pouco mais específica nesse primeiro texto da Parashá Pekudei. Vamos colocar uma lupa aqui nesse início, né, de texto. Bem, na parte que eu circulei aqui, certo? Ela é Pekudei ha-mishkan, mishkan ha-edut. E estas são as contas do tabernáculo, tabernáculo do testemunho. Eu expus aqui cada valor numérico de cada uma das letras que compõem essa parte, esse início do texto, certo? Que somando cada um deles, sabendo que cada um desses números corresponde a cada uma das letras que aqui estão, certo? Começando aqui pelo 400, que é da letra Tav. A letra Dalet vale 4 e assim por diante, tá? Somando todos esses valores, nós vamos ter o valor numérico dessa expressão como 1540. Quando nós reduzimos esse 1540, nós chegamos no número 10. Olha que incrível, hein? Esse número 10, esse valor 10 te faz lembrar alguma coisa? Os 10 pronunciamentos do Eterno. Além do que, o número 10 se refere à letra do Aleph-Bet, né, do alfabeto hebraico, que é a letra Yud. Aqui, ó, para você que não sabe qual é a letra Yud, é essa aqui, ó. Coloquei o pontinho vermelho aqui, ó, tá vendo? Essa letrinha aqui, que é pequena comparada às outras, contudo, é a letra que mais aparece na Torá. Por incrível que pareça, é a menor das letras, porém é a que mais aparece na Torá. Ela significa mão, é a letra Yud, significa mão. Com a letra Yud se escreve a palavra Yad, que significa mão, tá? O valor numérico dessa letra é 10, 10, pois a mão do Eterno, né, está sobre a Torá, porque a Torá é a sua palavra. Tudo bem? Então, além do que 10 representa as 10 palavras do Eterno, seus 10 pronunciamentos, que reduzindo esse 10 para um único dígito, nós temos o número 1, certo? O número 1, Echad, pois o Eterno é um. Maravilha, hein? Bem, o que vai acontecer aqui? Certo, então, veja só. Em uma das cartas escritas por Shaul, Saulo, que se chamava também Paulo, né? Conhecido assim por muitos, né? A rigor, o nome dele, o segundo nome dele era Polos, não era nem Paulo, é Polos, né? Que aí puxa o grego, né? Ele tinha esse direito a esse nome, além do seu nome natural mesmo, né? O nome hebraico, que era Shaul. Shaul é o mesmo nome do primeiro rei de Israel, né? Separado aí. Então, Shaul, Polos, Paulo, ele, certa vez, dando instruções aos nossos irmãos em Teshuvá, que residiam em Corinto, especificamente na primeira carta, no capítulo 6, verso 19, ele escreveu assim, ó: Haki lo idatem ki besarchem hu mishkan ruach hakodesh, mishkan ruach hakodesh bekirbechem asher natam lachem Elohim vekilo shelachem atem. Acaso não sabeis que o vosso corpo, aqui você tem, aqui ó, besarchem, besarchem vem de basar, que quer dizer carne, besarchem, da vossa carne, ou a carne de vocês, que o vosso corpo, a vossa carne, isto é, né, a vossa estrutura, é o tabernáculo do mover do santo, Mishkan Ruach HaKodesh.
Mishkan, tabernáculo, rua, do mover do eterno, do mover do santo, né? Que está em vós. Olha só, o qual Elohim vos deu, e que não sois de vós mesmos. É uma pergunta. E que não sois de vós mesmos? Vocês não sabem disso? Então, o que acontece lá, os irmãos de Corinto tinham lá suas situações, né? E que enviavam para Shaul pedindo conselhos sobre o que deviam fazer a respeito do que estavam passando. Em algum momento, ele escreveu isso, chamando a atenção dos irmãos que ali viviam, dizendo isso, certo? Que o corpo deles, e isso é para todos nós, né? Shaul compreendia assim, que a nossa estrutura, o nosso corpo, ele é Mishkan, tabernáculo, do mover, do Ruach Kodesh, do santo. Ainda entenda, talvez na sua Bíblia apareça Mishkan, o tabernáculo do Espírito do Santo. Bem, olha só, vamos passo a passo aqui, para você entender. Não tem nenhum problema de você ler a palavra Ruach como Espírito, tá? Desde que você saiba o que é Espírito aqui, tá bom? Escuta bem o que eu vou dizer, tá? A palavra Espírito, Ruach, a palavra Espírito não tem nada a ver com aquela, como é que eu posso dizer? Aquela sombra que sai, né? Que sobressai a pessoa, como aparece nos filmes e nas séries, enfim, e animes da pessoa após a morte, aí sai aquela sombra, tipo aquela imagem meio translúcida, né? E vai vagando, e vai saindo, e vai andando. Não tem nada a ver com isso. Espírito, Ruach, na escritura não tem nada a ver com isso. Ruach nada mais é do que espírito, é a vontade, o querer de alguém. Por exemplo, vamos lá, exemplo. Se hoje eu acordei muito feliz, por exemplo, dia de Shabat, né? Você acordou e aí você, olha, hoje no pôr do sol será Shabat e a sua alma se alegra. Você pode dizer, o seu espírito está alegre, sabe? Você está alegre. Você está entendendo? Você está demonstrando que está alegre, então o teu espírito está alegre. Ou então se você diz, eu estou com uma vontade de degustar aquele prato ali que eu gosto, obviamente, né, apropriado para alimentação, não precisa eu dizer isso. Então o seu espírito quer fazer isso, ou seja, você está com vontade de fazer isso. E, repara, isso não tem nada a ver com aquela sombra que sai da pessoa lá nos filmes e, né, nas séries, não tem nada a ver com isso. Isso é espírito, entendeu? As vontades, o querer, o realizar. Ora, o espírito do eterno nada mais é do que a vontade do eterno de fazer algo, de realizar algo, entendeu? De fazer acontecer, de ir lá e fazer, certo? Então, quando o texto diz aqui, quando o Shaul diz Mishkan Ruach, certo? Que o nosso corpo é tabernáculo do mover ou do Espírito do Santo, que é o eterno, ou seja, o nosso corpo, certo? O nosso corpo, ele é habitação da vontade, aqui a palavra mover, deixa eu pegar aqui para destacar mais aqui. A canetinha aqui, mover. Pronto. Vou passar aqui o laser aqui em cima e tu vai entender, tá? Então, é tabernáculo ou habitação da vontade do santo, que é o eterno. Olha só como ficou agora. Entendeu? Então, repito, não tem problema nenhum você dizer espírito, desde que você entenda que espírito se refere à vontade, nesse caso, do eterno, tá? Ou seja, em outras palavras, vamos lá, o eterno tem vontade de habitar em você, meu irmão. Caso você ainda não o tenha habitando dentro de você. É vontade do eterno habitar no ser humano, fazer nele morada, entendeu? Que a vontade do eterno esteja em nosso coração sempre, porque dessa forma
tudo aquilo que desejarmos fazer provém do Eterno. Olha que maravilha é e que privilégio é nós termos o Eterno habitando em nós. É isso que Shaul estava dizendo com estas palavras que a gente acabou de ler aqui no texto da carta dele. Entendeu? Então, se a gente lê, por exemplo, Shaul bem tranquilo, com bastante calma, você consegue entender. Certo? Claro, existem coisas que ele escreveu que só mesmo os destinatários dele, isto é, para quem ele escreveu, é que entenderam, né? Alguns detalhes aqui e ali. Tá? A carta não foi escrita para a gente vai entender tudo. Mas a gente aprende grandes lições com aquilo que a gente lê, que ele escreveu, né? Conforme ele compreendia a Torá e esse relacionamento entre o Eterno e o ser humano. Então eu estou destacando isso porque a partir de agora a gente vai entender aqui uma coisa muito especial a partir do que Shaul está dizendo. Então, já que o Eterno, certo? Ou melhor, o nosso corpo é tabernáculo, é a habitação da vontade do Eterno, certo? E isso vem do Eterno, olha que interessante. Então, significa que, assim como Moshe, que prestou contas diante do povo de Israel, daquilo que foi utilizado para a construção do Mishkan, isso nos ensina da mesma forma que nós, como responsáveis por esse Mishkan, eu, responsável por esse Mishkan, que é a minha carne, o meu corpo, você, meu irmão, que é responsável por esse Mishkan, que é você, que é o seu corpo, da mesma forma, cada um de nós iremos prestar contas diante do Eterno de tudo aquilo o que fizemos com esse Mishkan. Mishkan esse que o Eterno queria poder habitar, ele deseja habitar nele. A questão é, será que você, meu irmão, eu, cada um de nós, pensemos nisso, será que nós estamos permitindo o Eterno habitar nesse Mishkan, que é você, que é eu? Entendeu? Essa é a grande questão. Então, nós iremos prestar contas diante do Eterno. Lembra do nome da porção, Pekudei, registro, contas. Moshe nos deu a lição sobre prestar contas. E, em relação a esse contexto que eu estou dizendo, quando nós um dia prestaremos contas diante do Eterno desse Mishkan que somos nós, cujo sacerdote é você, meu irmão, desse Mishkan que é você mesmo. Então, vamos agora avançar no texto e verificar no Tanar, certo? Nos profetas, alguns textos que falam a respeito dessa questão da prestação de contas. Também temos nos escritos nazarenos textos falando sobre isso, tá bom? Certo, então vamos ver agora nos profetas e também nos escritos nazarenos como vamos encontrar essa questão sobre prestação de contas, né? Bem, vamos começar com o livro do profeta Daniel, né? Daniel, capítulo 12, verso 2, diz assim: Verbim mishnei admat afar yakitsu lechaye olam ve'ele lecharafot ledirom olam. E muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, estes para a vida eterna, e aqueles para vergonha e desprezo eterno. Então veja bem, sim, haverá ressurreição de mortos. Está aqui descrito no livro de Daniel, que aqueles que dormem no pó da terra despertarão. Agora, nem todos serão despertados para a vida eterna, mas alguns serão para vergonha e desprezo eterno. Outros, sim, para a vida eterna. Então, aqui uma breve ilustração, claro, né?
A gente não sabe como isso vai acontecer nos seus mínimos detalhes. O Eterno não fala sobre isso em detalhes, mas mostrou ao seu servo Daniel. E aqui nós temos uma vista muito bela, né, do céu, aqui uma determinada região. O passar dessas estrelas aqui, desses corpos celestes, não passa com toda essa velocidade, né? O tempo está acelerado aqui. É só para a gente ter uma ideia. E aí passam-se os anos, passam-se os séculos, e talvez alguém ache que não vai acontecer, mas sim, vai. Quando? Como? Bem, não se tem os detalhes disso. Mas sim, haverá um momento em que haverá essa prestação de contas, certo? E aí continua no verso 3. E os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento. Verá mais sirlim e azerru, zerrohar, harakia, umatsedikei, harabim, kavohavim, leolam vaed. E os que conduzirem a muitos à justiça, serão como as estrelas, para todo o sempre. Então, olha só, nessa prestação de contas, nós vamos ter várias situações. Vamos ter, como por exemplo, é citado aqui, os sábios, que eles vão resplandecer, o brilho deles será como um firmamento. Isto é, esse empenho daqueles que conhecem bastante a Torá e a praticam, obviamente, e pelo fato de conduzirem as pessoas à justiça, a prática da justiça, isto é, a prática da Torá, eles serão como as estrelas, para todo sempre. Então há aqui vamos dizer assim, um carinho, do Eterno por aqueles que se esforçam, que se dedicam a conhecer e praticar a Torá e ensinar as pessoas que querem se aproximar do Eterno. Olha só que incrível, né? Então você, meu irmão, aí na sua casa, quem sabe tem se dedicado ao estudo da Torá com a sua família, com os seus amigos. O Eterno tem visto o esforço que você tem feito em prol dessas pessoas que estão aí sob a sua responsabilidade em termos de estudo da Torá. O Eterno tem observado o teu esforço. Então, nos esforcemos cada vez mais por conhecer e praticar a Torá. Até onde nós conhecemos a Torá, porque a cada dia nós vamos conhecendo cada vez mais lições vão sendo aprendidas, vão sendo obviamente praticadas, e isso o Eterno vê com muito carinho realmente, que Ele concebe isso dos seus queridos filhos, cada um de nós. Então, nós que estamos aqui no canal apresentando, a gente sabe a responsabilidade que temos ao transmitir cada estudo. Tem que ser algo verdadeiro, algo que vem de dentro. Então, existe uma preparação, por exemplo, para esses slides que a gente apresenta. Existe sim um esforço de cada um de nós, professores aqui no canal, bem como de outros canais que também tem esse compromisso com a Torá de Adonai e de ensinar as pessoas que buscam conhecer a Torá. Todos nós nos esforçamos para fazer o melhor. Eu não posso falar por mim mesmo, certo? Cada um dos professores também não pode falar por si mesmo, mas os frutos que começam a brotar após esse período, de trabalho, de esforço em favor dos nossos irmãos, a gente começa a perceber realmente o quão a gente se sente muito recompensado com isso, tá, gente? Muito recompensado mesmo em ver que os nossos irmãos caminham aí firme e forte, caminham com passos fixos no caminho em Teshuvá e que estão seguindo adiante. Esse é o nosso pagamento. Se é que eu posso chamar de pagamento, Porque eu diria que é um presente para nós, ver os nossos irmãos caminhando em Teshuvá. Então é uma honra quando a gente vai preparar esses slides com muito amor, com muito carinho, para que você possa desfrutar do melhor
que o Eterno colocou em nosso coração, tá? Todos nós professores. E digo mais, tanto nós aqui no canal, quanto de outros canais. Não posso... Nós não somos exclusivos. Claro, cada professor tem a sua forma de ensinar, a sua forma de abordar os tópicos que estão nas porções da Torá que apresentam. E a gente se complementa dessa forma, né? A minha maneira de falar não é a mesma maneira do professor Marcos Felipe, do Daniel, do Moré Renato, Leniel, Luan, Marcos Aurélio, nossa querida Morá Késia, né? Que quando Imitse Hashem logo logo estará de volta, estamos aí aguardando o retorno dela. Enfim, todos os professores que já passaram por aqui. Vai aqui também um Shabbat Shalom às nossas queridas professoras que estiveram conosco, a Morá Márcia, eu lembro, a gente lembra, hein? Dos maravilhosos ensinos da Morá Márcia, Morá Deise, que esteve conosco, também cooperou aqui conosco com os seus ensinos, né, nas porções que abordaram, certo? Quem sabe a gente tem aqui uma participação especial das nossas queridas irmãs. Fica aí o convite, né? Entende? Claro, eu sei, cada um tem o seu tempo, seus afazeres, né? Tem suas coisas. Então, assim, gente, todos aqueles que se dedicam a aprender, praticar e ensinar a Escritura, o Eterno tem um apreço muito grande, entendeu? E não fazemos isso com o intuito de ter um retorno. Muito pelo contrário, fazemos isso com amor e por amor, tá? E, inclusive, essa questão de fazer com amor e por amor, o trabalho que fazemos, em algumas das músicas que a gente lançou aqui no canal, eu tentei ao máximo colocar isso na letra, para que os irmãos percebessem que realmente é com amor, que a gente procura caminhar e seguir adiante, tá? Ok. Então, voltando aqui para o texto, né? Tá, meus irmãos? Então, você que se dedica aí na sua... por exemplo, lembrei agora, né? Eu lembro que o nosso querido irmão Marcos Aurélio, em casa, com a família, ele tem um grupo, né, que reúne lá de vez em quando. Acredito que são nos Moedim, nos encontros marcados do Eterno, nas festas bíblicas, né? Para quem está chegando agora. Ele se reúne, ali é feito um momento, certo? Então, as pessoas que conduzem ali aquela reunião estão exatamente aqui, ó, no que diz o texto, certo? São os sábios ali daquele grupo. Também o nosso querido professor Fábio ali com a sua família e as pessoas próximas ali que reúnem também, certo? O professor Marcos Felipe também, né, reúne a sua família e tudo mais. Então, a gente tem aqui várias pessoas, talvez você que me assiste faz isso na sua casa, entendeu? De reunir a família e de compartilhar o conhecimento que você tem da Torá com os seus familiares e amigos. Isso é muito importante, tá? O Eterno vê você com muito carinho. Na verdade, o Eterno vê todas as pessoas que o amam e seguem os seus preceitos com muito carinho. Agora, aqueles que se dedicam à prática, ao estudo da Torá, à prática e ao ensino, realmente o Eterno tem um apreço muito especial, tá bom? Eu não estou falando de mim, gente, tá? Muito pelo contrário. Mas você que está me ouvindo, eu tenho plena certeza, você tem condições também de poder ensinar aonde quer que você esteja, tá? E aí você também, que acha que você... mas eu nunca vou poder ensinar, nunca vou poder compartilhar com alguém. Você pode sim, meu irmão, tá? As oportunidades para você compartilhar da Torá com as pessoas que estão à sua volta, as oportunidades, elas aparecem nos momentos certos. Você deve perceber quando isso acontece, tá? Não é forçando a barra, não. Você não deve chegar com a pessoa e já chegar falando lá os textos bíblicos, né? E perguntando isso, perguntando, você sabia isso? Você sabia daquilo? Oh, o Eterno não gosta disso, o Eterno não gosta daquilo. Não faça isso, por favor, né? Mas é na tranquilidade, entendeu? É com amor. Você vai perceber nas conversas, quando vê, você já está falando da Torá tranquilamente para a pessoa de forma suave, e a pessoa ouviu você, e aquilo vai ficar na memória dela, com certeza. Ainda mais porque se trata da palavra do Eterno, entendeu? Então, meu irmão, certo?
caminhamos em Teshuvá, firme e forte, tá? Ok. Também nós temos o verso... Aqui, certo? Ainda no capítulo 12, verso 4. Veatá, Daniel, e tu, Daniel, setom, hadvarim, vechatom, hasefer, ad et ketz, yeshotetu, rabim, vetirbe, hadaat. E tu, Daniel, sela estas palavras e fecha este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Aqui uma ilustração. Daniel registra isso que o Eterno falou. Realmente o conhecimento tem se multiplicado de forma geral, em vários aspectos, em várias áreas da sociedade, do cotidiano, e realmente isso tem acontecido, certo? E as palavras que Daniel registrou estão acontecendo, têm acontecido a cada dia, está se cumprindo aquilo que o Eterno falou para Daniel, tá? Ok, ainda nos escritos nazarenos, na carta de revelação de Apocalipse, Rizayom, capítulo 20, verso 11, tradução aqui do nosso querido irmão e moré, Marcos Felipe. Shabbat Shalom, meu querido. Shabbat Shalom a todos os professores do canal, né? Além dos nossos irmãos que nos acompanham aqui, os professores, né? Que diz assim: e vi um grande trono branco puro, e o que estava assentado sobre ele, que a terra e os céus fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Então aqui um texto que traz isso, né? Ele viu um grande trono. Então haverá sim, repito, um momento de prestação de contas. Moshe, ao fazer isso diante do povo de Israel, ele nos traz isso também como lição. Iremos sim prestar contas deste Mishkan. Eu irei prestar conta desse Mishkan que sou eu. Você deste Mishkan que é você, meu irmão, esse corpo, tá? Que o Eterno colocou sob sua responsabilidade. Então ninguém escapará, porque diz aqui o texto em Rizayom que a terra e os céus fugiram de sua presença. Então não tinha onde se esconder. Pelo que Yohanan foi mostrado a ele, não tinha como se esconder, tá? Detalhe, gente, o que a gente está vendo aqui, por exemplo, é uma mera ilustração. Eu não estou dizendo que vai ser do jeito que está aqui. E muito menos da forma como, por exemplo, Yohanan viu, né, o que foi mostrado para ele. É algo que na compreensão dele, o Eterno concedeu ali para ele a visão, a revelação daquilo, tá? Mas como realmente será no momento em que isso há de acontecer, só com o Eterno. Então essa ilustração traz assim a ideia de que, imagina, você está diante do Eterno para prestar contas, certo? Então não tem onde se esconder, numa caverna, numa gruta, numa montanha, não tem, porque os céus e a terra, conforme o Eterno concedeu a revelação a Yohanan, João, fugiram da sua presença. Aí na sequência, verso 12, Yohanan diz: e vi os mortos, grandes com pequenos, isto é, pessoas de grande status, famosos, quem sabe, e também pessoas pequenas, pessoas pouco conhecidas ou até não conhecidas, digamos assim, né? Entenda grandes ou pequenos também como sendo poderosos, ricos, né? E há pessoas de pequenas posses, não importa. Tanto um quanto o outro foram levantados, olha só, em pé diante de Adonai. E livros foram abertos. Também um outro livro foi aberto. Ele é o livro da vida. E foram julgados conforme as práticas, isto é, as obras. Olha aí, para quem acha que as práticas, as obras não contam,
É bom ficar acordado aí, hein? Vou marcar aqui, não, vou pegar aqui o marca-texto para deixar bem registrado aqui, ó. As práticas ou obras, tá? Isto é, as nossas ações, aquilo que fazemos, tá certo? Para quem acha que as nossas obras não contam para nada, muito pelo contrário, é justamente as nossas práticas, as nossas obras que refletem a luz da Torá, aonde quer que nós estejamos, certo? Então eles foram julgados conforme as práticas, as obras deles, de acordo eles escreveram nos livros deles. Então veja só, havia um registro das obras dessas pessoas que foram apresentadas para Yohanan nesses livros. Aqui, né, nessa ilustração, você percebe uma mesa com vários livros abertos. Como? Será que vai ser livro mesmo? Livro físico, né? Papel, celulose? Ô, meu irmão, era o que estava próximo do que Yohanan conhecia, mas na real, o que é só quando realmente acontecer, tá? Não adianta nem você perguntar para o professor, a gente não tem como, só o eterno mesmo, tá bom? Mas a prestação de conta, sim, haverá, tá bom? Além disso, no estudo que o Moré Marcos Felipe apresentou de Rizayom, de revelação, você vê aqui, por exemplo, a palavra Torá, né? Em espaços equidistantes de 29, né? De 29 a 29 espaços equidistantes, nós temos a palavra Torá. Aqui nós temos a letra Tav, depois a letra Vav, depois o Resh, e a 29ª letra é a letra Re, formando a palavra Torá. Portanto, essas práticas, as nossas obras, é em relação à prática da Torá. As nossas ações, baseadas ou não na Torá. E que esse registro é feito pelo Eterno. Entendeu? Então, tudo está sendo registrado. Tá bom? Ok. Na sequência, verso 13. Na sequência. E entregou o mar os mortos que havia no seu meio. E a morte e a sepultura entregaram os mortos que estavam dentro deles. E foram julgados cada um, homem a homem. Você vê aqui, ó, ish, homem a homem, conforme suas obras. Kemaserhu, né? Kemaserhu. Então veja bem, gente, por incrível que pareça, mas até mesmo, todos irão prestar conta, até mesmo, olha só, o mar, até mesmo o mar e a morte, né? A sepultura, quando fala a morte e a sepultura, né? O mar vai prestar contas diante do Eterno. Pessoas que morreram e que ninguém achou o corpo porque ficou no mar, o mar vai prestar conta. De que forma? Devolvendo os corpos que nele estão. Ainda que, né, depois de tanto tempo, a questão biológica e química que acontece no corpo pós-morte, ainda assim, o mesmo Eterno que criou o universo, que tudo que existe, a matéria, da mesma forma ele vai fazer com que esses pedaços, essas estruturas se reconstituam e tornem a vida, para que isso aconteça, tá? Então até mesmo o mar vai prestar conta de seus mortos, tá? A sepultura também, isto é, a terra também vai devolver os mortos que nela estão, tá? Ok. E aí, verso 14, na sequência. Verhamavet, verhashol, olha só, Sheol, e a morte e a sepultura. Esse Sheol, né, chamam de Seol nas traduções, tá certo?
Sheol nada mais é, gente, do que a palavra sepultura, tá bom? Deixa eu marcar aqui com marca-texto. Sheol, sepultura. Que em muitas traduções para o português veio escrito como inferno, tá? Sheol não é inferno, é a palavra sepultura, local onde se cava, né, obviamente na terra, e ali coloca-se o corpo de uma pessoa que faleceu, que perdeu a sua vida, tá bom? Então, e a morte e a sepultura foram lançados para o meio do mar, queimando em fogo. Esta é a segunda morte, o mar da destruição no fogo. Essa aqui é a condenação eterna, tá? Essa é a segunda morte. Então, ressuscitou, a pessoa ressuscitou para ser julgada. Então, conforme as suas obras, não é merecedora de vida eterna, então realmente foi lançado na destruição, no fogo, ok? Então, a própria morte também, a morte e a sepultura, eles foram lançados, né? Ou seja, o que o Eterno está dizendo aqui para Yohanan? Apesar que a gente tem essa configuração, então, a rigor, o que o Eterno está dizendo é que não haverá, no mundo vindouro, no Olam Rabá, não haverá mais morte, não haverá mais sepultura. Por quê? Ora, não vai haver necessidade de cavar uma cova para ali colocar uma pessoa. Por quê? Porque não haverá morte, as pessoas não vão morrer. Então, a maneira que o Eterno encontrou de dizer isso para Yohanan é dizer que a morte e a sepultura foram lançados no mar que queima no fogo, tá? Aqui uma ilustração, né? Um gif do que talvez Yohanan tivesse visto, entendeu? Ok. Então, é puramente isso, tá? Que não vai haver morte nem sepultura no Olam Rabá. Ok. E aí, verso 15, na sequência. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida será lançado para o meio do mar da destruição no fogo. Isto é, não farão parte, aqueles cujo nome não está no livro da vida, não farão parte da eternidade. E que o Eterno já falou aos profetas, certo? Onde será essa eternidade? Não é no céu, tá certo? Não é céu. O ser humano foi feito para viver na terra. Ele é feito das estruturas da terra, tá? Ainda que depois do que houve no Gan Eden, né, no jardim no Éden, então a nossa estrutura foi de certa forma modificada e conhecemos a morte. Mas isso será ajustado à configuração original e aí o ser humano nunca mais irá morrer. O que justifica o que está registrado no verso anterior ao verso 15, né, o verso 14, dizendo que a morte e a sepultura serão lançados no lago de fogo. Ou seja, eles não vão mais assolar a humanidade, que não vai haver mais morte, entendeu? Do contrário, aqueles cujo nome não será encontrado no livro da vida não estarão na vida eterna, entendeu? Então, as nossas obras, meu querido irmão, conta muito e você não imagina como, tá certo? Entenda as nossas obras como sendo as nossas práticas, as nossas realizações, aquilo que escolhemos, aquilo que fazemos, as decisões que tomamos, certo? O Eterno coloca diante de nós todos os dias bênçãos e maldição e Ele dá a dica: escolham a bênção para que tenham vida. Escolher a bênção significa escolher o caminho da obediência ao Eterno. Isso é escolher a vida. A vida está na palavra do Eterno quando praticada em nosso dia a dia. Você está me acompanhando? Eu espero que sim, tá? Voltando aqui. Agora, eu convido a você para juntos acompanharmos uma parábola, né, do nosso querido mestre Yeshua, falando sobre a questão da prestação de contas. Uma parábola que a gente já estudou, né, já faz um tempo. Vamos trazê-la novamente. Que é a parábola dos talentos, tá bom? Certa vez Yeshua, nosso mestre,
ele ensinou a Torá aos seus discípulos e às pessoas que estavam próximas dele com parábolas. E uma dessas parábolas foi justamente como se nomeia hoje, né, como a parábola dos talentos. Isso está nas epígrafes, nas Bíblias, né? Ok, então, vamos lá, vamos aprender com o nosso mestre Yeshua. Matitiahu, Mateus, capítulo 25, verso 4 em diante. Kikamo ish nosea el michutz laaretz asher kara lavadav vayafked beyadam et rono. Pois será como um homem. O que será como um homem? Bem, o que acontece? Aí eu coloquei aqui, o reino dos céus, o Malchut HaShamayim. Como assim? Antes dessa parábola, no texto de Matitiahu, capítulo 25, existem outras parábolas e que ele já havia citado essa expressão aqui, ó, até o reino dos céus, Malchut HaShamayim. Então, quando ele diz, pois será como, ele está se referindo novamente, tá? O reino dos céus. Então, quando o reino dos céus, o reino do eterno vier, isso aqui, aí ele mostra essa parábola, ele dá essa lição, tá? Vamos aprender com o nosso mestre. Pois o reino dos céus será como um homem que, ao viajar para fora do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. Olha só, né? Imagina, o homem confiou seus bens aos seus servos. Olha, essa quantia aqui ficou com esse do meio, esse aqui da direita também uma certa quantia, e esse ali da esquerda, né, do homem que está aqui, né, do Senhor, esse primeiro aqui, recebeu uma quantia menor. Vamos ver isso em detalhes. Lehat mahem natam chamesh kiharim leacher שתיים ולאחר אחד לאיש איש כפי יקולט ידו וימכר ויישא לדרכו. A um deu 5 talentos, portanto, algo relativo ao monetário da época do povo de Israel. Então, quando se fala em talentos da época, está falando de dinheiro, a prata, né? Era um valor de moeda da época. 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Olha só agora, eu sublinhei aqui, ó. A cada um segundo sua capacidade, e partiu imediatamente. Então vamos lá, aqui já tem bastante informação, né? Veja bem, quando ele entregou a cada um essas quantias, diz o texto que Yeshua, quando diz que ele entregou a cada um segundo a sua capacidade, significa que esse Senhor, ele sabia que cada um dos seus servos saberia exatamente como administrar a quantia que foi colocada nas mãos deles, entendeu? Então, se ele colocou uma grande quantia na mão de um, é porque ele sabia que esse um iria administrar muito bem essa quantia. Se colocou menos por exemplo, teve um que recebeu 5 talentos, então ele era suficientemente capaz de administrar esses 5 talentos muito bem. Ele conhecia seus servos. Da mesma forma aquele que recebeu 2 e aquele que recebeu 1. Entendeu? E ele partiu, foi embora, seguiu viagem. Agora um detalhe interessante, olha só aqui. Aquele que recebeu 5 talentos, vamos somar aqui, né? O total de talentos que esse senhor entregou. Olha só, ele entregou 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. 5 mais 2, 7 mais 1, 8. Por isso que eu coloquei esse 8 aqui, ó. Esse 8, você que já acompanha os estudos há um tempo, te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? Vamos lá. 8 é justamente a raiz numérica da palavra
Torá, que significa instrução, ensino. Para você que está chegando agora, estes 5 primeiros livros que fazem parte da sua Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio, entendeu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Estes 5 livros, às vezes os menos lidos por algumas pessoas. Estes são a palavra do Eterno, o coração da palavra do Eterno, tá? É a Torá de Adonai, as suas instruções, o seu ensino, que foi pejorativamente traduzido, né? E se mantém até hoje como lei. Bem, desde que você entenda o que é lei, que é a instrução, que é o ensino do Eterno, então tudo bem. Mas caso você não sabia, lei se refere aqui à Torá, tá bom? Então, o que o Yeshua, nosso mestre, está ensinando é que o que esse Senhor entregou nas mãos de seus servos, trazendo para os nossos dias, foi justamente a Torá. Olha só que incrível. Então, quando já fazendo aqui a contextualização para os nossos dias, o Eterno, vamos lá, o Eterno tem entregado em nossas mãos, nós que vamos prestar conta. Ele entregou em nossas mãos uma determinada quantidade de Torá nas mãos de cada um de nós. E se ele entregou em nossas mãos essa quantidade de compreensão da Torá, é porque o Eterno sabe que você, que eu, somos capazes de colocar em prática aquilo que ele nos tem ensinado. Entendeu? Então, quando estivermos diante do Eterno, não adianta, mas, Senhor, eu só sabia a letra Aleph. Eu estou fazendo aqui uma metáfora, né? Eu só sabia malmente a letra Aleph. Ou seja, mas, Eterno, eu só sabia aquele versículo ali, mas é justamente esse versículo que você sabia que é para colocar em prática, entendeu? Nem que seja um. Não se trata de você, calma. Não se trata de você conhecer o idioma hebraico, não é isso. Se trata de colocar em prática aquilo que se aprende da instrução do Eterno. Ninguém está falando aqui de idioma, entendeu? Para você poder praticar a Torá, você tem que conhecer o idioma que é o hebraico. Lógico, se você estudar o idioma, então você, por si mesmo, consegue ler os textos, dá para compreender perfeitamente e você segue em Teshuvá. Agora, mesmo se você ainda não conhece o idioma, mas tem alguém que conhece, que consegue ler e apresentar para você, ok, maravilha, é isso, entendeu? Então, o foco não é o idioma, o foco é as lições do Eterno para a nossa vida, para nós praticarmos. Claro que para ter acesso, se você mesmo quer ter acesso, você tem que saber ler hebraico. Mas se você não sabe, não tem problema. Uma pessoa que sabe pode apresentar o texto para você, entendeu? Então, não é desculpa conhecer ou não o idioma. Sempre, lembra dos sábios que a gente leu lá no livro do profeta Daniel? Pois é, existem os sábios, as pessoas que leem, que compreendem o idioma da escritura original, entendeu? Agora, tome cuidado, tá? Existem pessoas e pessoas, né? Você entende o que eu estou falando? Então, olha só, esse Senhor representa justamente o Eterno que entregou nas mãos de cada um o que há de mais valioso para o ser humano. Gente, por que o Yeshua, nosso mestre, utiliza a figura do valor monetário da época? Porque é algo de valor. Aí eu te pergunto, o que é algo que tem mais valor para nós, senão a palavra do Eterno? Entendeu? Então é isso que Yeshua, o nosso mestre, está falando. Que o Eterno colocou em nossas mãos foi a sua Torá, que entregou nas mãos de Moshe. Moshe ensinou o povo de Israel, e essa palavra chegou aos nossos dias. Chegou para mim, chegou para você. Tá, meu irmão? Então, seja aquela pessoa que já sabe bastante de Torá e aquela pessoa que ainda está caminhando, aqui no início, né? Então, essa quantidade de Torá que você conhece, pratique-a da melhor maneira possível e com todo o amor do seu coração, tá?
Ô, meu irmão, mas não tem como eu praticar porque eu só sei esse pedacinho. Mas é esse pedacinho que o Eterno confia que você é capaz de praticar. Entendeu? E que não haja dúvida sobre isso. Tá bom? Continuando. Além da 8 é o valor numérico da palavra Torá, também 8 é o valor numérico da palavra Yeshua. Olha que maravilha, né? Palavra essa, Yeshua, que significa salvação. Salvação. Por exemplo, se você quer falar salvação no contexto do que realmente é, né? Salvar alguém, então você diz Yeshua, Yeshua. Se você se refere à palavra, se você quer falar como nome próprio, você diz Yeshua. Muda a entonação, entendeu? Então, Yeshua, salvação. Se o contexto do momento, se você quer se referir a uma pessoa que se chama Yeshua, né? Então, nome próprio, Yeshua, 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 Yeshua. Entendeu? Então, meus queridos, a salvação do Eterno para a nossa vida são as suas instruções que Yeshua, que foi separado pelo Eterno para isso, para nos trazer a salvação, realmente nos ensinou de uma forma incrível, plena. Ele plenificou a Torá. Ele apresentou a Torá de forma plena, no seu esplendor máximo. Entende isso? Então, claro, nos tempos de Yeshua haviam sim os sábios. A gente não pode, né, esquecer deles, né? Assim como ele, Yeshua. Contudo, Yeshua, ele nasceu no período específico da história do povo de Israel e cumpriu a sua missão. Tá bom? A salvação do Eterno para nossas vidas. Na sequência da parábola, aí olha só, aquele que recebeu 5 talentos saiu, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Então, esse que ganhou 5 começou a colocar em prática, olha só. Da mesma forma, aquele que recebeu 2 talentos também ganhou outros 2. Então, uma ilustração, né? Colocou em prática, começou a fazer negócios com a quantia que lhe foi confiada, tanto um quanto o outro dos 2 servos, o que ganhou 5, o que ganhou 2. Mas aí, aquele que ganhou só 1 talento, olha só o que ele fez, né? Mas aquele que recebeu 1 talento foi, cavou um buraco na terra e escondeu a prata, olha só, escondeu a prata, et kesef, adonav, do seu senhor. O que é esconder a prata ou o dinheiro do seu senhor? O que significa isso no contexto do que Yeshua está falando aqui? Pode ser que alguém diga, puxa, mas eu só aprendi hoje a respeito daquele texto, eu sei pouco da Torá, eu não vou colocar em prática isso que eu aprendi, porque é muito pouco, eu preciso conhecer mais. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Ô, irmão Ramson, não tem como eu guardar Shabat? Eu até tenho tempo, o meu trabalho semanal me permite, o meu cronograma semanal me permite guardar Shabat. Mas eu não vou porque eu não sei direito o que é, como é, por onde começar. E eu entendo, gente, é uma dúvida de muitas pessoas, tá? Mas, meu irmão, você já entende o que é Shabat? Até onde você entende? Você ouviu alguma instrução do Eterno a respeito disso por alguém que conhece? Sabe? Então, comece, meu irmão. Coloque em prática, tá? Porque o conhecimento pleno, no total, do que é Shabat, nem eu conheço no total. Porque sempre haverá uma lição a mais que eu preciso aprender nesse ciclo, no outro ciclo, até o ciclo que o Eterno me permitir viver. Então, meu irmão, você recebeu instruções a respeito de Shabat, comece a praticar Shabat. Não enterre essa compreensão que o Eterno já te deu, mesmo que seja pouquinho, é pouco. Mas não enterre, não inutilize, não faça de conta que você não recebeu aquela pouca instrução que você recebeu, tá? Não diga nem que é pouco, diga que é uma instrução que você recebeu e, portanto, já é capaz de colocar em prática.
Se o Eterno te deu a compreensão daquilo que você aprendeu, é porque você é capaz de colocar em prática. Pronto, é isso, entendeu? Sendo assim, continuando o texto, olha. Então ele escondeu, ele enterrou, achou que não valia a pena colocar em prática, e ficou até com medo de perder essa quantia, né? Ô, meu irmão, eu tenho medo. Então, vem o verso 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e ajustou contas com eles. Eles não sabiam quando esse senhor chegaria. Eles não sabiam quando iriam prestar contas. Olha aí a Parashat, Pekudei. Não sabiam. Aí chegou. E olha só o que aconteceu. Então, aproximou-se o que havia recebido 5 talentos. Ele trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Eis que eu ganhei outros 5 talentos. Né? Bem, a gente pode até fazer uma comparação, né? Estes 5 talentos que ele recebeu e colocou em prática, não poderiam ser, por exemplo, os 5 rolos da Torá, os 5 livros da Torá, certo? A Torá, ele recebeu e colocou em prática o que ele recebeu, entendeu? E olha só, ele trouxe muito mais, ele aprendeu mais, porque colocou em prática, né? E aí veio o outro, olha, ou melhor, antes disso, né? Aí o Senhor lhe disse, verso 21, muito bem, servo bom e fiel. Olha só, gente, aquele Senhor o chamou de bom e fiel porque ele colocou em prática o que lhe foi confiado. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Em algumas versões, entra no gozo do teu Senhor, né? É a mesma coisa. Então, ele foi muito bem recompensado por ter honrado o seu Senhor, colocando em prática aquilo que recebeu. E aí, também se aproximou o que havia recebido só 2 talentos, e disse para o Senhor, Senhor, tu me confiastes 2 talentos, eis que eu ganhei outros 2 talentos. Portanto, tanto o que ganhou 5 quanto o que ganhou 2, eles duplicaram aquilo que haviam recebido. Aí o Senhor disse para ele, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Também foi recompensado. Que maravilha, né? Então, meu irmão, busquemos honrar o nome do Eterno com o que nós temos aprendido da Torá até aqui, tá, meu irmão? Não diga que é pouco, não diga que é muito, não diga que é mais ou menos, não diga que é difícil, apenas pratique com amor. É isso, tá? Por fim, verso 24. Aproximou-se também o que havia recebido 1 talento e disse, aqui, né, o rapaz aqui na ilustração, Senhor, eu te conhecia como um homem severo, que colhe onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. E temendo, fui e escondi teu talento na terra. Aqui está o que é teu. Ou seja, ele teve medo, ele teve mais medo do que temor, mais medo do que respeito, entendeu? É o que acontece, por exemplo, com algumas pessoas que ouvem a Torá e pensam, puxa, é tudo isso? Não, eu acho que eu não sou capaz de praticar isso, é demais para mim, eu tenho medo de falhar em alguma coisa aí. Não. Eu vou pegar isso. A pessoa já entendeu a lição em relação a algum tópico de alguma porção, ela já entendeu o cerne da questão, entende? Mas ela viu a grandiosidade da Torá e ao invés de ficar tão feliz em praticar a Torá, mas ela ficou com medo e resolveu inutilizar aquilo que aprendeu. Em outras palavras, conforme o contexto da porção, ele enterrou aquilo que recebeu, inutilizou, jogou fora. E aí, quando essa pessoa estiver diante do Eterno,
provavelmente vai se comportar semelhante a esse personagem que Yeshua cita na parábola. Ela vai tentar devolver aquilo que aprendeu. Olha, eu aprendi isso aqui da Torá, ó, é teu, tome, pegue de volta. Eu fiquei com medo de colocar em prática e pecar em alguma coisa e tá aqui, é seu. Olha como é que o Senhor chama esse servo no final, tá? Verso 26. Mas seu Senhor respondeu-lhe: servo mau e preguiçoso. São palavras duras, tá? Sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar eu teria recebido o que é meu com acréscimos, eu teria rendido, né? De alguma maneira, mesmo que ele não saísse para negociar, mas pelo menos que guardasse, não na terra, que ele não inutilizasse essa quantia, mas que colocasse no lugar de forma que fosse aproveitada e que rendesse, né? Mas esse homem, esse personagem, fez o que havia de pior. Ele inutilizou, ele desprezou a Torá de Adonai que estava nas suas mãos. É isso que tem acontecido nos dias de hoje. Já acontecia desde aquela época e hoje, infelizmente, continua acontecendo. Pessoas desprezam a Torá e trocam a Torá por causa de um certificado assim, ó, de um curso bíblico esse que às vezes considera que o que o Eterno ensina não é pra gente, isso não, que é isso? E a pessoa dá mais ouvido ao que o curso falou do que o Eterno falou. E quando realmente encontra a Torá na sua grandiosidade, fica com medo e busca inutilizar aquilo que acabou de aprender. Mas aí o que aguarda essas pessoas, você já sabe, né, como vai terminar essa parábola. Então vamos lá. Verso 8. Aí o Senhor continuou dizendo: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Ou seja, ele foi tirado, né, essa preciosidade que é a Torá das mãos dele e passado aquele que teve zelo pela Torá. Pois a quem tem, mais será dado. Ou seja, meu irmão, se você busca a Torá e praticá-la de todo o coração, mais o Eterno vai te ensinar para você praticar mais lições e terá em abundância. Mas a quem não tem, ou seja, aquele que despreza até o que tem, isto é, a vida, lhe será tirado. E a parábola termina da seguinte forma: ואת העבד הזה אשר לא יצלח לכל השליחו אל אופל וצלמוות שם יהיה וכי וחרוק שניים, e lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só o que aconteceu com esse servo. Aqui uma ilustração, né? Feita com IA. Gente, nesse dia de prestação de contas diante do Eterno, veja bem, diz o nosso mestre Yeshua que haverá choro por parte de alguns, né? Choro e ranger de dentes. Esse choro aqui, meu irmão, não é choro de lamento. Ó, atenção. Não é choro de lamento, de arrependimento, de lamento porque... Não vai ter arrependimento de nada, não. Inclusive, o que ajuda como é que eu posso dizer? Na dificuldade da compreensão disso, são algumas peças ou teatros que são feitos com esse tema e que no final as pessoas ficam arrependidas, sabe? Mas o que Yeshua está falando aqui, não tem arrependimento nenhum por parte das pessoas que não herdarão a vida eterna. Muito pelo contrário. Ao contrário disso, esse choro é choro de ódio, de raiva. Da mesma forma, esse ranger de dentes aqui, ó. Você está vendo aqui
a feição aqui, né? O rosto dessa pessoa aqui é de raiva e de choro. Sabe aquele choro de raiva, ranger de dentes, por estar sofrendo aquilo? Entendeu? Não tem arrependimento nenhum, não. Não, que arrependimento? É de raiva contra o Eterno, contra a Torá do Eterno, rangendo os dentes de ódio pela sentença que recebeu. Entendeu, meu irmão? É isso que aqueles que produzem peças, filmes, séries deveriam trazer na hora da aplicação, da encenação desse verso 30 aí, entendeu? Não tem arrependimento nenhum. Não. Engana-se quem pensa isso, entendeu? Aí, ainda, aqui em vermelho, né? Berri Vaharok Shnaim. Então, somando os valores que correspondem a essa expressão, que quer dizer choro e ranger de dente, nós temos como valor numérico dessa expressão aí 746 e como raiz numérica 8. Então, esse choro e esse ranger de dente é de raiva, de ódio contra esse número 8. Não o número em si, mas olha o que é o 8, a gente acabou de ver anteriormente. É ódio contra a Torá, contra a instrução do Eterno. Ranger de dente, de ódio, de raiva contra a Torá. Porque achava que podia seguir de qualquer jeito, de qualquer maneira, a seu bel prazer, de que não, a Torá não serve pra gente, ela é antiga. E aí vem aquelas expressões, né? O Antigo Testamento. O Shabat não é pra gente, é só para o judeu. Entendeu? São essas pessoas aqui, ó, que vão sentir ódio da Torá. Entende? É a realidade do momento. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, voltando aqui ao ponto inicial, todos nós um dia prestaremos conta diante do Eterno de tudo aquilo que fizemos e que estamos fazendo, tá? Da maneira como nós estamos administrando esse Mishkan, que é o meu corpo, essa vida que está em mim, essa vida que está em você, meu irmão, como é que você tem administrado, como é que você tem cuidado desse Mishkan, da mente desse Mishkan, como é que você tem cuidado dos ouvidos desse Mishkan, como é que você tem cuidado dos olhos, da boca, das narinas desse Mishkan, por onde você tem caminhado com esse Mishkan, as coisas que você tem feito com esse Mishkan, as rotas que você tem feito com esse Mishkan. Bem, nós esperamos que esse tabernáculo, esse Mishkan, que é você, que sou eu, possa trilhar as veredas, os caminhos do Eterno. Tudo bem? Então, Moshe nos ensinou a lição da prestação de contas. Ele, com muita humildade, fez isso, nos dando a ensinar que com muita humildade possamos prestar contas diante do Eterno de como estamos cuidando humildemente desse Mishkan que somos nós, cujo sacerdote desse Mishkan, desse tabernáculos, é você nesse Mishkan que é você. Da mesma forma eu nesse Mishkan que sou eu também. Tudo bem? Ok. Então, nós concluímos aqui o nosso estudo. Eu quero nesse momento agradecer a sua participação, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento de estudo que estivemos no Kabbalat Shabbat, no recebimento do Shabbat. E dessa forma guardarmos as lições que o Eterno nos ensinou até aqui e colocarmos em prática no nosso dia a dia, tá bom? Que possamos valorizar a cada instante os ensinamentos da Torá que temos recebido, colocando em prática tudo aquilo que vamos aprendendo no nosso dia a dia, no nosso viver, tá bom? Ok, então recite conosco a Brikat Kohanim, a bênção sacerdotal, com o nosso querido irmão Yosef Torres.
Adonai v'yishmerecha. Hayeh Adonai panav elecha v'yehuneka. Adonai panav elecha v'yaseh lecha shalom, v'yaseh lecha shalom. Yivarecha Adonai v'yishmerecha. Hayeh Adonai panav elecha v'yehuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yaseh lecha shalom, v'yaseh lecha shalom. Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que vem de Adonai. Amém. Elohim Melech Neemam, Elohim é Rei fiel. Maravilha! Mais uma vez, Toda Rabá, a você, meu querido irmão, minha querida irmã, pela sua participação, muito obrigado. Mais uma vez, Shabbat Shalom, e aguardo vocês, tá certo? No nosso próximo estudo, amanhã pela manhã, às 10 horas da manhã. E se Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Bom, vamos cantar a música Tchuvá, tá? Uma música bem fácil que retrata aqui em letras bem breves, né, e curtas, o que é a vida em Tchuvá, o que é caminhar em Tchuvá, tá certo? Então, Shabbat Shalom, Laila Tov, uma boa noite, Ve Lehiktraot, até logo. Retorno ao eterno Pai, de porção em porção aprendemos mais, com força e coragem sem retrovisor, seguimos em frente pelo seu amor. Debaixo da nuvem, este é o meu lugar. A Torá de Adonai sempre nos guiará. Nos encontros marcados, sempre ao pôr do sol. A palavra de Hashem é o nosso faro.